Bom, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje sobre a pesquisa do Retiro ECOA. Esse é um estudo exploratório simplesmente fascinante sobre o sofrimento emocional moderno e os caminhos alternativos que a gente busca para encontrar a cura. É uma daquelas jornadas profundas que começa com dados estatísticos super duros e vai até as raízes da filosofia e da espiritualidade. Para organizar a nossa conversa, a estrutura de hoje passa rapidinho por 6 pilares: a busca por curas, o perfil dos participantes, as práticas nos retiros imersivos, uma discussão sobre o que é consciência, os seus 7 níveis e, por fim, as raízes do trauma. Ponto 1. A busca por curas e a crise moderna da saúde mental. Olha só, existe um motivo claríssimo para a explosão dessas terapêuticas alternativas nos últimos tempos. Para pensar nisso, 1 em cada 5 pessoas vai desenvolver algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. E pasmem, mais de 75% desses casos começam antes dos 24 anos de idade. Isso é um reflexo direto do estresse crônico que a gente vive hoje, o que acaba impondo um desafio gigante para os métodos de cura mais tradicionais. Indo para a parte 2, o perfil dos participantes. Afinal de contas, quem é que está buscando ativamente por esses retiros imersivos? Pegando uma base de dados pré-pandemia de 2019 com 113 participantes, a gente vê um recorte demográfico super específico. Cerca de 78% da galera estava na faixa entre os 21 e 42 anos, e a imensa maioria era de mulheres. Ou seja, estamos falando principalmente de jovens e adultos que estão ali, buscando ativamente por autoconhecimento e formas alternativas de alcançar uma estabilidade emocional. Agora um detalhe bem curioso dessa galera. Mais de 63% afirmaram logo de cara que não tinham sintoma nenhum. Provavelmente um silêncio guiado para aquela insegurança inicial, sabe? Mas assim que as barreiras caíram durante o processo, a realidade apareceu com muita força. Casos de depressão, distúrbios emocionais e ansiedade dominaram os relatos de quem finalmente admitiu carregar algum tipo de sofrimento. E isso bate perfeitamente com o estado emocional que eles relataram no exato momento de inscrição do retiro. Apenas 35% diziam se sentir bem ou tranquilos. Os outros, 65%, chegaram carregando sentimentos fortíssimos de fragilidade, confusão e um esgotamento mental pesado. A necessidade de uma pausa real e de um acolhimento emocional era urgente. Parte 3. Práticas em retiros imersivos e a ideia de encontrar a cura através da natureza. Eles transformam completamente o que as pessoas consideram importante. Teve gente listando os marcos de suas vidas e colocando no mesmíssimo patamar de grandiosidade uma viagem exótica para o Peru e uma simples caminhada à noite na Avenida Paulista. Isso prova que encontrar beleza e paz no caos urbano de São Paulo exige tanta expansão de consciência quanto subir a Cordilheira dos Andes. E já que tocamos na palavra mágica, vamos para a parte 4, o que é consciência. Dá uma olhada nessas definições multidisciplinares. Pelo viés da neurociência, a resposta é vista de forma puramente biológica. Grandes pesquisadores enxergam a consciência como se fosse o software do nosso cérebro. É uma propriedade emergente, resultado de processos computacionais e físicos super complexos que acontecem lá dentro da nossa cabeça. Mas se a gente for para a direção totalmente oposta, as tradições de origem indígena deixam essa biologia fria de lado. Para essas culturas milenares, a consciência é uma força divina, vital. Seria aquele fio invisível e sagrado que conecta todo mundo, todos os seres vivos, e que permite a nossa comunicação direta com o mundo espiritual. E tem também a perspectiva da psicologia analítica junguiana, onde o foco muda de novo. Aqui, a consciência é tipo a pontinha do iceberg da nossa psique. Para alcançar um equilíbrio verdadeiro, a gente precisa mergulhar fundo no inconsciente e integrar elementos ocultos e arquétipos universais à nossa mente desperta. Ponto 5. Os 7 níveis da consciência, focando na estrutura desenvolvida pelo Richard Barrett. Para conseguir unificar essas visões tão diferentes da filosofia e da ciência em um método que funcione na prática, o Retiro usa o modelo desse autor britânico. É um conceito que espelha muito aquela famosa pirâmide de necessidades de Maslow, mapeando a evolução humana desde a base, que é a sobrevivência física, até lá em cima, no topo espiritual do servir ao próximo. A escalada funciona assim. Tudo começa no primeiro nível, com a necessidade básica de sobrevivência física. Naturalmente, isso avança para a busca por amor e relacionamentos, seguida pela construção da nossa autoestima. O grande salto evolutivo mesmo acontece na fase de transformação, onde a gente descobre a nossa autenticidade. A partir daí, o foco deixa de ser tanto o eu e vira o nós, culminando nessa vontade inabalável de servir as outras pessoas. O que nos leva para a 6ª e última parte, as raízes do trauma e como curar essas interrupções.
é que quando essa jornada pelos níveis de consciência é bloqueada ou ameaçada, nascem os traumas. A psicologia ocidental vê isso como um choque que fica preso no inconsciente, pedindo por integração. Em contrapartida, a visão xamânica encara o trauma de um jeito mais místico, sabe? Como se fosse uma interrupção literal na jornada do espírito. Uma verdadeira perda de alma causada por uma dor extrema, exigindo reconexão imediata. E a gente não pode esquecer de um terceiro elemento crucial, a visão do Bert Hellinger sobre os sistemas familiares. Para ele, o trauma não é uma ilha individual. Muitas vezes é uma interrupção na ordem natural de uma família inteira, uma dor que pode ser transmitida muitas vezes em silêncio, de geração em geração, até que alguém finalmente reconheça e consiga restaurar a ordem original do sistema. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação para todo mundo pensar. Se a cultura é, no fundo, o espelho da nossa consciência coletiva, em qual daqueles 7 níveis será que o mundo está operando hoje? Ver tanta gente buscando por essas curas em retiros prova uma coisa muito importante. Pacificar os próprios traumas não é só um luxo de autocuidado. Na verdade, é o primeiro e principal passo para a gente construir um coletivo verdadeiramente transformado e, no fim das contas, curado.